Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Somos da turma Rádio 11 e vamos falar um pouco sobre ondas de rádio e micro-ondas. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se propagar, se multiplicar ou se espalhar. Elas são utilizadas principalmente na telecomunicação. As ondas de rádio são uma forma de radiação eletromagnética que não transporta matéria, mas transporta energia. Essa radiação é conhecida como não ionizante, pois possui baixa frequência, alto comprimento de onda e não interage com a matéria de forma prejudicial. Essas ondas são utilizadas nas telecomunicações, em grande parte, e as formas mais comuns de encontrá-las são a AM, que possui baixo alcance, e a FM, que varia a frequência e possui alto alcance. Como qualquer onda eletromagnética, possui as seguintes características: amplitude, comprimento de onda, frequência e velocidade. Então, pessoal, vocês viram que o rádio é muito importante, não é? Mas como tudo que é importante tem uma história e os seus protagonistas, tá? Quem são eles? Os protagonistas são três protagonistas, tá? Primeiro é James Maxwell, que no século XIX ele descobriu a existência das ondas de rádio, mas foi o físico alemão Hertz, que inclusive seu nome está no nome das frequências dessas estações de rádio, que descobriu a utilidade dessas ondas. Essas ondas de rádio compõem o espectro eletromagnético e, na verdade, transmite menos radiação infravermelha que as populares ondas de calor. E por fim, a ciência das ondas de rádio virou uma tecnologia através do italiano Guglielmo Marconi, inventor do primeiro transmissor. Essas tecnologias, quem irá dizer com mais detalhes será meu próximo companheiro. Bom, eu vou falar um pouco sobre o uso tecnológico de ondas de rádio. As ondas de rádio são usadas para transmitir sinais de TV, rádio, telefone móvel. As aplicações tecnológicas que fazem o uso de ondas de rádio são numerosas e bastante variadas. Como todas as demais ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio podem se propagar-se pelo vácuo na velocidade da luz, podendo ser usada para transportar uma grande quantidade de informações para antenas de rádio, televisão, GPS, telefone móvel, entre outros. As ondas de rádio produzidas artificialmente são geradas mediante a aceleração de cargas elétricas no interior das antenas transmissoras. Na natureza, as ondas de rádio são geradas durante as descargas atmosféricas e também por corpos celestes, como o Sol e outras estrelas. Em virtude o grande número de dispositivos de telecomunicação que fazem uso de frequência de rádio, emissão de tipos de ondas regulamentadas por leis nacionais e internacionais, a fim de reduzir-se possibilidades para interferências entre diferentes sinais. Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho dos efeitos biológicos das ondas de rádio, né? No nosso dia a dia, o que elas causam, se são coisas boas, coisas ruins. Vamos dar uma olhada aqui. As ondas de rádio são classificadas como radiações não ionizantes. O principal efeito da interação das ondas de rádio com a matéria é o aquecimento. Essas ondas podem fazer com que moléculas polares que representem separação de cargas passem a oscilar na direção e no sentido do campo eletromagnético, causando assim o aumento da temperatura. Ondas de rádio não são capazes de transportar a quantidade de energia que é necessária para arrancar os elétrons dos átomos. Quando isso ocorre, é possível que algumas ligações químicas sejam rompidas, causando danos à cadeia de DNA e possivelmente mutações genéticas. Além de serem usadas nas telecomunicações, as ondas de rádio também são usadas em tratamentos oncológicos que promovem o aquecimento de células cancerosas, destruindo-as graças ao aumento da temperatura. Apesar de não existirem provas de que as ondas de rádio podem causar males ao ser humano ou até mesmo outros animais,
Existem diretrizes internacionais que limitam a intensidade da radiação que pode ser emitida pelas fontes de ondas de rádio, como aparelhos de telefonia móvel ou antenas de televisão. Entretanto, existem evidências de que a exposição prolongada do olho humano a ondas de rádio de 3.000 MHz pode resultar no surgimento da catarata, uma doença que ocasiona a opacidade do cristalino, dificultando a passagem de luz para o interior do olho. Vamos lá falar um pouquinho sobre micro-ondas. Utilizamos o micro-ondas para aquecer alimentos, mas não podemos esquecer que a sua radiação ela é muito perigosa, pois afeta diretamente os tecidos vivos. Por esse motivo, a sua blindagem ela reflete as micro-ondas de volta para o interior do forno, não a deixando vazar. Esse tipo de radiação tem grandes aplicações práticas em aquecer substâncias compostas principalmente por água. As moléculas polares da água são colocadas sob a ação de um campo elétrico e tendem a ficar alinhadas paralelamente ao campo. Pelo fato de estarem em um campo oscilante, elas também tendem a oscilar, absorvendo a energia da onda, no caso que faz essa absorção para fazer o aquecimento dos alimentos, das substâncias que são principalmente compostas por água. Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre micro-ondas, a física. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas de alta frequência, do mesmo tipo das ondas de rádio, muito curtas, no entanto, elas não são fontes de calor, mas sim de energia. Tem um comprimento de onda de 1 milímetro a 300 milímetros, frequências de 109 Hz até 1011 Hz. As micro-ondas também usadas em comunicações são geradas em válvulas eletrônicas especiais. No campo de telecomunicação, são empregadas para carregar informações de sistemas de telefonia e de televisão. Sua vantagem sobre as ondas de rádio é que, devido à alta frequência que apresentam, podem carregar mais informações, já que a quantidade de informações transmitidas é proporcional à frequência. A grande desvantagem das micro-ondas é que o sinal não sofre reflexão na atmosfera, e por esse motivo elas não podem ser captadas além da linha do horizonte. A transmissão de micro-ondas a grandes distâncias requer a construção de uma rede de antenas receptoras posicionadas em locais altos e separados por no máximo 40 km, ou o uso de satélites de comunicação que funcionem. Falar um pouco, sobre micro-ondas física. Como qualquer outra radiação eletromagnética, as micro-ondas propagam-se pelo espaço em todas as direções, assim que funcionam como uma antena comum. Uma antena receptora, semelhante à antena transmissora, é usada para receber as micro-ondas, que são então enviadas para instrumentos adequados ao seu processamento. Já as radiações ionizantes, como a ultravioleta, os raios X e o raio gama, podem, ao irradiar tecido vivo, provocar também, por exemplo, nas células. Assim como para outras novas tecnologias e materiais, é difícil determinar os efeitos biológicos a longo prazo desses baixos níveis de radiação das micro-ondas sobre as pessoas. Devido ao aquecimento dos tecidos, e por esse motivo, leis americanas limitam a exposição de pessoas a um nível de radiação de micro-ondas de até 5 mW por centímetro quadrado, e também é considerado demasiadamente.